Fala galera, beleza? Acabou neste final de semana a primeira temporada na história da Canadian Premier League. Quem já acompanha o canal há algum tempinho lembra que lá no início da competição eu publiquei um vídeo contando como que seria essa primeira Canadian Premier League. O Canadá até então era o único país da América que ainda não tinha uma competição de futebol organizado, um campeonato nacional. Existe por lá o Canadian Championship, que é uma Copa do Canadá, mas o campeonato de pontos corridos, o campeonato regular mesmo, o país ainda não tinha. Teve outros formatos durante as últimas décadas, mas agora então tem a Canadian Premier League, que teve a sua grande final nesse final de semana, e o Forge FC, da cidade de Hamilton, na província de Ontário, foi o campeão. Foram 7 times que jogaram essa primeira temporada da Canadian Premier League. Eles dividiram a temporada em Spring e Fall. Foram 28 jogos no total, somando os 2 turnos na prática. E aí a decisão foi entre o Forge FC e o Cavalry. O Cavalry ganhou a Spring Season e a Fall Season, e aí fez a decisão contra o time de segunda melhor campanha. Deram um jeitinho lá para colocar uma outra equipe na final. E aí, na decisão, 1-0 para o Forge FC no jogo de ida e 1-0 para o Forge FC no jogo de volta também. A Canadian Premier League, ela privilegia os jogadores canadenses, é um campeonato que foca realmente na formação dos atletas de lá. Então, 50% mais um jogador precisam formar parte, compor os elencos dos times da Canadian Premier League. Então, você tem que ter pelo menos metade mais um dos jogadores canadenses. 6 canadenses sempre precisam começar jogando, 3 precisam ter até 21 anos de idade no máximo. Então é realmente uma competição que privilegia a formação de jogadores. Os melhores times do Canadá seguem na Major League Soccer. Toronto FC, por exemplo, está na decisão mais uma vez da MLS contra o Seattle Sounders, Montreal Impact, Vancouver Whitecaps. Esses times seguem na Major League Soccer e disputam a Canadian Championship. Nessa temporada, os representantes da Canadian Premier League fizeram bonito até. O Vancouver Whitecaps, por exemplo, foi eliminado por representante da Canadian Premier League. Houve jogos bem legais, mas é um nível ainda muito distante, não tem nem como comparar. Média de público nessa primeira temporada foi de 4.279 torcedores, uma boa média. A gente está falando de um país que não tem tradição no futebol, que não tem uma cultura futebolística e inaugurou agora o seu campeonato. Então é um bom número para a média de público inicial. Sobre os jogadores, houve um brasileiro, o Oliver Minatel, um garoto que nasceu em Campinas, já está no futebol da América do Norte, na estrutura ali dos Estados Unidos, Canadá, há um bom tempo. Jogou pelo Cavalry, marcou 7 gols, foi um dos destaques do vice-campeão. O grande destaque da competição foi o atacante Tristan Borges, de 21 anos, canadense, marcou 13 gols e deu 5 assistências, foi o artilheiro do campeonato, marcou inclusive no jogo de ida, e aí mais um jeitinho que os canadenses fizeram, né? Ele foi expulso na partida de ida, mas a Federação Canadense atendeu um pedido do clube, anulou essa suspensão e ele pôde jogar a volta também. Então, a primeira temporada da Canadian Premier League foi muito boa, dentro da expectativa do campeonato, em termos de organização, presença de público, foi bem legal. E o Forge FC ficou com o North Star Shield, que é o nome do troféu dado ao campeão da Canadian Premier League. É bem bonito, aliás, vou colocar algumas imagens aqui no final. É um disco assim de vidro acrílico, né, com o símbolo da Canadian Premier League também assim estampado. Fica bem legal, gostei do troféu. E nessa primeira temporada, a Canadian Premier League ajudou realmente bastante nesse desenvolvimento dos atletas, além de mandar diversos para as equipes de base do Canadá. Naquela vitória do Canadá sobre os Estados Unidos por 2-0, histórica vitória, havia um representante da Canadian Premier League, o Amer Dilic, jogador do Edmonton, dos 23 convocados, apenas um. Como eu disse, há um desnível muito grande ainda da Canadian Premier League para os times da Major League Soccer, e há muitos canadenses também espalhados pelo mundo. Você tem o Alphonso Davies, por exemplo, jogador do Bayern, é um atleta de outro nível, mas para uma primeira competição, para a sua estreia, muito bom tudo o que aconteceu. Futebol alternativo aqui no canal, tá certo, galera? Valeu, se inscrevam, curtam os vídeos, ativem as notificações e a gente se fala.